Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler uma leitura muito forte, muito séria, capítulo 8, versículo 31, eu quero ler o texto e o contexto, para que sirva de edificação para você. Este momento é um momento de grande importância, temos a nossa mente focada na palavra, procurar trazer à mente a palavra do Senhor. Romanos 8, 31 nos diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ainda fazer uma oração. Senhor Deus, que o Senhor traga a compreensão e entendimento a cada um dos teus filhos e filhas, ouvintes, que estão, ó Pai querido, pela internet, alguns pelo Instagram, outros pelo Facebook, ouvindo, ó Pai querido, e vendo este culto. Eu tenho certeza que eles foram edificados, abençoados, ó Pai, pelo louvor que estiver aqui, os músicos, essa equipe de louvor, louvando ao Senhor, ó Pai querido, sendo um canal de bênção para tantas vidas. Ó Senhor, agora a exposição da Tua Palavra, fala aos nossos corações, traga-nos orientação, ó Pai. Deus, precisamos ouvir a Sua voz, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados, meus irmãos. Ligue a sua mente às Escrituras. Eu quero falar aqui, nesta noite, neste culto online, sobre algumas palavras de grande relevância neste momento de pandemia. Quero falar também sobre o plano divino através dos tempos ou através do século. Eu vou tentar aqui ser breve, sucinto, porque ainda quero orar pela sua vida. Vamos lá. Romanos capítulo 8 é uma passagem bíblica bastante conhecida de todos nós. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja que está ali em Roma. Os irmãos estão passando por uma crise no que diz respeito a compreender, lidar com cidadania e lidar com a fé cristã, pois Roma havia um governo que chocava de fato com tudo aquilo que de fato foi
pregado por Jesus Cristo. Então Jesus pregou os mistérios do reino, ele veio para introduzir o reino de Deus na terra. Agora, Paulo, descortinando esse conhecimento e estas questões do Evangelho, ele começa a escrever e a dizer à igreja: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo primeiro apresenta o Senhor como aquele que advoga a causa dos teus filhos, aquele que é advogado. E a epístola de João fala-nos sobre isso com mais profundidade. E Paulo diz algo muito forte. Ele diz no versículo 32 que aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas essas coisas. Paulo está explicando que nem o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem a mesma natureza divina, que tem divindade, ele também não foi poupado quando veio à terra e se fez carne e habitou entre nós. Nem o seu próprio Filho poupou. Nós temos a facilidade de achar que Deus vai nos poupar de todos os contratempos, de todos os reveses. Ainda hoje eu estava ouvindo um repórter dizendo que há 100 anos atrás houve uma grande pandemia no mundo. E vendo outros estudos, parece-me que de 100 em 100 anos há uma grande pandemia que assola o mundo. Aí, talvez alguns estejam pensando que Deus pouparia a nossa geração de tal coisa. A Bíblia fala que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Então, nenhum de nós, os seus filhos, seremos poupados de todos os golpes, de todos os sofrimentos, de todas as adversidades, de todas as lutas. Mas precisamos ter a mente na palavra. Por exemplo, o Salmo 46 diz que Deus é socorro bem presente na hora da tribulação e na hora da angústia. O salmista, no Salmo 34, diz também que muitas são a aflição do justo, mas o Senhor a livra de todos. Agora Paulo continua falando aos crentes de Roma sobre os crentes eleitos em Deus, que Deus, além de justificar, quem o condenaria? É Cristo Jesus quem morreu. Paulo está falando que a morte de Jesus Cristo é um ato que nos livra da condição de pecado, condição de condenação à morte eterna. O que Paulo está falando aqui é algo muito sério. Ele mostra-nos que Cristo nos tirou dessa posição de condenação eterna e nos trouxe para o reino dele. Colossenses diz que ele nos trouxe Deus para o reino do Filho e do seu amor. Então ali foi travado, foi pago o preço pelo pecado, e nós fomos justificados em Deus, já não somos mais condenados. Paulo vai falando: quem nos separará do amor de Cristo? A igreja deve estar atenta sobre ao amor de Cristo. Isso aqui é muito sério. Uma igreja que ama a Cristo não vai se perder no caminho. Paulo vai falando: o que vai nos separar? Tribulação, angústia, perseguição. Paulo dá uma lista de contratempos, uma lista de adversidades, de tribulações, falando sobre perigo, espada. Paulo está falando de escassez, de nudez, e ele fala: nós somos entregues todos os dias à morte, ou seja, estamos propensos à morte. E no mesmo tempo ele faz alusão de partir deste mundo a qualquer momento. Mas Paulo está falando também que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Isso aqui a igreja precisa ter em mente, que em Cristo somos mais que vencedores. Eu recebo diariamente ligações do Brasil e de fora do Brasil, de muitas nações, e eu vejo alguns crentes que eles precisam ter a mente voltada para a palavra. E é aqui que eu quero lembrar de algumas palavras que são extremamente relevantes neste momento de crise, de intempéries. Primeira palavra é graça. Graça. Paulo, quando está falando sobre justificação,
Ele está falando da graça de Deus, do cuidado de Deus. A graça de Deus, ela nos dá força para não pararmos no caminho. A graça de Deus, ela nos dá força para caminharmos. Por exemplo, quando lemos a Bíblia, nós vamos encontrar que Jó, ele perde toda a riqueza, ele perde família, ele perde bens, ele perde saúde, mas a Bíblia fala que, contudo, Jó não pecou com a sua boca. O que é aquilo? Um homem que tem, num dia só, muitas adversidades. Num dia só, ele recebe notícias que trazem a ele um choque terrível, emocional, um choque no que diz respeito aos bens da sua família, um choque conjugal e familiar. Mas a Bíblia fala que ele continua focado em Deus, e ele rasga a sua roupa, mas ele continua falando: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é a graça de Deus, que quando está no nosso coração, ela nos dá força em comum para continuar marchando, seguindo, indo à frente, além das adversidades. Se a graça de Deus está na nossa vida, precisamos ter em mente que precisamos marchar, que o nosso foco é Cristo, que precisamos olhar para frente e não voltar a nossa mente para trás. Por isso Paulo escreve ao Timóteo, olhando para frente, para o alvo que está na minha frente. Então a graça de Deus é um favor não merecido. O que é isso, pastor? A graça de Deus, ela é gerada pelo Espírito Santo, e ela foi dada quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele nos abriu a porta para esta graça. Graça é presente, graça é galardão, e graça é força em comum. Outra palavra de grande relevância é vigilância. Neste momento de crise, de pandemia, precisamos estar vigilantes. Ainda hoje eu vi alguém falar que esta pandemia, este vírus não existe. Isso é criação do homem. Como podemos falar que é criação do homem diante do que a ciência está mostrando, diante das evidências? Tem pessoas que estão partindo no mundo inteiro, outros já foram, e outros estão correndo risco. E a Bíblia, Jesus fala-nos algo muito sério. Ele diz: seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A serpente tem muitas coisas ruins, mas o próprio Cristo coloca uma virtude na serpente. Ele diz: ela é prudente. Então Jesus estava chamando a atenção que a igreja deve ser prudente diante do caos, diante da crise, diante da intempéries. Precisamos ter uma mente aberta, precisamos ter uma mente reflexiva e analisar o que é ruim e o que é bom, o que é melhor, como precisamos proceder, como precisamos agir. Um crente não pode agir como um tolo, ele precisa agir como um sábio, ele precisa ter uma mente aberta e agir da maneira correta, da maneira melhor, da maneira oportuna, da maneira que não vai prejudicar ele, que não vai prejudicar outro. O grande pregador alemão Martinho Lutero, no século XVI, ele disse uma frase muito séria quando uma grande crise, uma peste estava varrendo a Europa. Ele diz: que eu esteja aonde eu não vá prejudicar os meus irmãos em Cristo e nem as pessoas, que eu esteja aonde seja a minha presença necessária. E ele fala, fechando, que eu esteja aonde Deus vai ser glorificado. O que ele está chamando com isso? Eu não preciso estar aonde eu vou prejudicar os meus irmãos. Por que eu preciso estar num lugar que eu não vou somar? Ele chama atenção se eu vou estar no lugar que eu vou levar a peste para alguém, para que alguém morra, para que alguém adoeça, que eu esteja neste lugar. Aí ele fecha, que eu esteja onde a glória de Deus vai ser manifesta. Ele estava também chamando a atenção, se for preciso eu ir a um lugar
orar por alguém, abençoar alguém, socorrer um aflito, um oprimido, um endemoniado, aí sim, a glória de Deus vai ser manifesta, eu vou agir, eu vou até lá. É isso que o crente que tem uma mente aberta deve pensar desta maneira, esta deve ser a posição. Paulo está falando aqui que em Cristo somos mais que vencedores. Paulo está chamando a atenção. Qual é a nossa posição em Cristo? Quem somos nós em Cristo? Qual é a nossa identidade em Cristo? Paulo está chamando a atenção que nada vai nos separar deste amor. Quando Paulo fala deste amor, ele também está falando de compaixão, do amor de Deus. No meio do caos, no meio da pandemia, nós precisamos ter em mente uma virtude que não pode faltar, é o amor. O amor não pode faltar. Nós não podemos assim se posicionar de uma forma egoísta, de uma forma individual, pensando só em nós mesmos, individualista, e não pensando no outro. Tem pessoas que no meio do caos ele fala, eu estou bem, para que eu vou pensar no outro? No meio do caos ele quer saber como vai socorrer o outro. Ele quer saber o que o outro vai fazer pelo outro, mas ele nunca estende a mão. E se alguém pedir o socorro dele, o coração dele não se dobra, o coração dele não sente. Veja só que a Bíblia Sagrada fala-nos que houve 10 pragas no Egito. E no meio dessas 10 pragas eu tive meditando que o coração de Faraó estava tão endurecido, meu irmão. No meio de uma praga que está passando por todo mundo, Deus está tratando com as nações, Deus está tratando com os arrogantes, Deus está tratando com os soberbos, Deus está tratando, aleluia, com as grandes empresas, Deus está tratando com os grandes líderes, Deus está tratando também com a igreja espalhada sobre a face da terra. Mas nós não podemos esquecer que o amor é a maneira que precisamos andar. Algumas pessoas estão tão insensíveis como Faraó. Faraó viveu 10 pragas, e quando Deus tomou e trouxe a praga que varreu e levou todos os primogênitos do Egito, ele se dobrou e disse, vá Moisés e leve o seu povo. 10 pragas. Pense comigo. Eu fico pensando, nesta pandemia, tem muita gente que já está saturado, já está em casa, já está cansado. Aleluia. Tudo que ele queria é que essa peste, essa praga desaparecesse. Faraó, com 10 pragas, pelo menos 9, ele não se dobrou. Agora eu tenho certeza que no meio dessa praga que está sobre a face da terra, há muitas pessoas que ainda não se dobraram. Há muitas pessoas que ainda não desceram do pedestal. Há muitas pessoas que não se humilharam. E Deus ainda vai golpear algumas pessoas. Outras, Deus vai tratar durante a pandemia. Outros Deus já está tratando. E outros Deus vai tratar após a pandemia. Se 10 pragas não quebrou o coração de Faraó, eu tenho certeza que alguns corações pelo mundo ainda não se quebraram. Mas Deus, Ele sabe como quebrar o homem. O profeta Jeremias diz, aleluia, no capítulo 29, não é a sua palavra como um martelo que esmiuça a penha. Meu irmão, se Deus der um golpe forte, não há quem resista. Eu me lembro agora de um certo ateu que disse que no dia do trono branco, ele não vai se dobrar o joelho, como a Bíblia fala, que todo joelho se dobrará. E lembro-me que um certo pregador respondeu a ele, você não precisa se dobrar, você pode ficar em pé, só que tem um negócio, diante de Deus você é como vela, e Deus perto de você é como fogo. A vela perto do fogo, ela derrete, ela se dobra. Quando você estiver perto dele, você não precisa querer, você vai se dobrar sem querer, porque a presença de Deus vai te dobrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos de um avivamento de amor, pessoas que têm compaixão, que têm amor. Aí eu fico pensando em algumas pessoas que se dizem cristãs, e eles não
aleluia, socorrem ninguém, eles não sentem compaixão por ninguém, eles não sentem dor por ninguém. E eu fico a pensar, será que de fato esta pessoa é um cristão verdadeiro? Ele deve duvidar se de fato ele é um crente verdadeiro. A igreja de Laodiceia, bem claro, disse Jesus: tu tem nome que está vivo, mas está morto. Tu tem, aleluia, os melhores remédios para a vista, só que tu é cego. Tu veste das melhores roupas, só que tu é nu, aleluia. E a Bíblia começa a falar que aquela igreja era religiosa. Há muitos religiosos ainda nos nossos dias. Então precisamos ter amor, amor pelo próximo, amor pelo outrem. Outra palavra relevante é fé. Nós precisamos ter fé. Fé vem da palavra pistóis. Significa isso? Significa crente fiel. Crente fiel. Você quer saber se uma pessoa de fato tem fé? Uma pessoa que tem fé, ele é crente fiel. Aleluia. Isso marca uma pessoa que tem fé. Paulo está falando, por todas essas coisas somos mais que vencedores. Não importa se vem tribulação, não importa perseguição, não importa angústia. Talvez você esteja sentindo angústia, aleluia, tristeza. Isso aparece na sua vida, mas isso não é toda a sua vida. Isso é uma emoção, isso é um sentimento. E como devo dar com isso, pastor? Você deve dar com isso com sabedoria, aleluia. Você deve dar com isso com paciência, aleluia. Você deve dar com isso com fé. Paulo está falando, em Cristo somos mais do que vencedores. A igreja não vai obter vitória, a igreja já é vitoriosa. A igreja ainda não vai entrar no estágio de vitória, a igreja marcha vitoriosamente. Por quê? O que marca a vitória da igreja? O que marca a vitória da igreja é ela nunca largar a Cristo, ela sempre está com Cristo. Por isso a Bíblia fala, em Cristo somos mais do que vencedores. Uma pessoa longe de Cristo, ele não tem a vitória que a Bíblia nos diz, que a fé nos diz. O que marca uma vida vitoriosa é ter Cristo consigo. Então isso marca-se pela fidelidade. Outra palavra importante é esperança. Nós precisamos ter esperança. Lamentações, capítulo 3, 21, bem claro diz o profeta Jeremias: preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem muita gente que está desesperada, tem muita gente que está entrando em síndromes terríveis, e ele está vivendo, aleluia, um acumular de pânico. Por quê? Porque não está alimentando a sua mente, aleluia, com aquilo que traz esperança. Ele precisa lembrar que Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ele precisa lembrar, aleluia, que Jesus venceu a morte. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele precisa ter em mente, aleluia, tudo aquilo que Deus já fez na vida dele no passado, e o que Deus fez lá atrás, ele pode fazer de novo. Em toda a Bíblia, sempre Deus está operando de igual forma, 2 milagres pelo menos. Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia nos fala que nos tempos de Moisés, Deus abriu o mar, e no tempo de Josué, de igual forma, Deus abriu o rio, abriu o mar, abriu. E o que é isso? Isso é Deus operando de igual forma. Deus não está limitado. No tempo de Elias, a Bíblia fala que o profeta Elias orou e um menino ressuscitou. É muito forte isso. Mas quando você continua lendo as Sagradas Escrituras, você vai ver também que Jesus impôs a mão sobre um menino que estava morto, aleluia, e ele ressuscitou. Jesus entrou também num quarto onde estava a filha de Jairo, já estava morta, e ela ressuscitou. Isso mostra o poder de Deus de fazer de novo milagres. E quando chega no dia de Pedro, Pedro também ora por uma jovem e ela ressuscita. O que tu está querendo falar com isso, pastor Leandro? Eu quero te lembrar que o que Deus já fez lá atrás, ele ainda pode fazer de novo. Deus não está de quarentena, ele não está trancado no céu,
vivendo a crise. Não, eu trago uma ótima notícia para todos nós nesta noite. Deus está trabalhando dia e noite. O salmista diz: não dormirá e não tosquenejará o guarda de Israel. Tosquenejar quer dizer tirar um cochilo. Deus não tira nem um cochilo. Ele está trabalhando 24 horas por você. Ele está trabalhando 24 horas pela sua família, pelo seu casamento. Ele está trabalhando pelos seus projetos. Mas pastor, tudo parou. Para Deus nada parou. Está tudo em pleno movimento. Deixa eu te trazer uma boa notícia. A Bíblia nos aponta que existe um plano divino através do tempo. Que isso, pastor? Me explica isso. Por exemplo, quando você lê, aleluia, o livro de Gênesis, você vai ver o próprio Deus falando com Adão, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Passa-se os séculos e muita coisa acontece, até chegar a Cristo, e ele vence Satanás, principado da potestade, paga a nossa dívida de pecado. O que é isso? Deus estava apontando o plano divino através do século. Quando você lê escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, você vai ver falando sobre a vinda do Senhor nos ares, o arrebatamento da igreja, as duas testemunhas. Você vai ver a batalha do Armagedon, Gog, Magog. Você vai ver tudo isso. Eu não vou explicar isso aqui. Você vai ver as duas testemunhas. Você vai ver milênios. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Aleluia. Jesus vai reinar num governo diferenciado. Aleluia. E ele vai reinar sobre toda a terra, junto a Israel e a igreja. Depois disso, Satanás vai ser de novo solto, até que Deus vai provar as nações. Isso é um plano divino, através dos séculos e do tempo. Aonde o Senhor quer chegar? Eu quero chegar e dizer para você que esta pandemia que nós estamos vivendo hoje, essa crise mundial, estava dentro da agenda de Deus. Deus já estava vendo isso. Deus já estava enxergando isso. Deus sabia tudo isso há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 1000 anos, 2000 anos, há 4000 anos, há 6000 anos. Deus já estava vendo isso, e isso me deixa feliz, alegre, porque nada pega Deus desprevenido. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Podia não estar na sua agenda. Hoje mesmo eu estava olhando a minha agenda e eu vi que tem muitas páginas que eu não escrevi nada, estão brancas. Aleluia, porque estou muito tempo em casa. Talvez você esteja vivendo a mesma situação, mas na página de Deus não, está sendo tudo escrito diariamente e está sendo noticiado. Deixa eu te dizer uma coisa: o céu tem notícia nova todos os dias. Aleluia, eu vou repetir: o céu tem notícia nova todos os dias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda outro dia eu estava conversando com alguém e eu disse: eu estou vendo pouco televisão. As notícias, aleluia, na televisão são drásticas, são terríveis. Aí a pessoa ficou me olhando, eu falei: eu estou ouvindo muita notícia do céu, e o céu está me dando notícia que grandes coisas ainda estão para acontecer. Grandes coisas Deus fará. Aleluia. Ainda outro dia eu falei em uma outra live que primeiro vem a onda, aleluia, do sofrimento, e o mundo está passando pelo sofrimento, e logo depois, aleluia, vem a onda do quebrantamento. Deus está quebrantando os corações. Deus está tratando com a vaidade do homem. Deus está tratando com o ego do homem. Aleluia. Deus só pode fazer grandes coisas se Ele quebrar o homem. E homens que não são quebrados são de pouca utilidade. Então Deus está quebrando corações, está tratando de vidas. Para quê? Para esta última onda. Que onda é esta? É a onda de avivamento, aonde vai haver uma alegria em comum, aonde vai haver batismos com o Espírito Santo, aonde vai haver grandes
curas, aleluia, feitos sobrenaturais, aonde Deus vai através da igreja, através do seu povo, invadir todas as camadas sociais da sociedade, para que vidas sejam arrancadas das trevas, do poder satânico, do engano, da mentira, o espírito manipulador, o espírito de corrupção, o espírito de morte, de suicídio, de prostituição, todo tipo de espírito vai ser jogado por terra, aleluia, porque a igreja vai entrar e milhares e milhões vão vir a Cristo. Esta onda está aí e ela vai passar. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, no plano de Deus, Deus está olhando para você. Deus está olhando para a sua vida e para a sua casa, e Ele está falando, vai ser através dele, vai ser através dela que eu vou fazer uma grande obra. Oh, aleluia! Deus está cumprindo o plano dele. O plano de Deus não fica pelo caminho. Jó 42 diz que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Paulo tinha tanta convicção do que Deus fazia, do como Deus operava. Ele sabia que Deus não entrava em pânico, e ele diz: em Cristo somos mais do que vencedor. Quem está falando aqui não é alguém que está sentado, aleluia, tomando suquinho num sofá confortável, não. É alguém que passou por perseguições, é alguém que passou e viveu o vale da sombra da morte, é alguém que, pregando o evangelho, passou naufrágios, apanhou 5 quarentenas, é alguém que passou por diversos tipos de adversidade e perseguição, mas conhecia Deus. No meio desta pandemia, desta crise, o que vai fazer toda a diferença é quem serve a Deus. Malaquias, no capítulo 3, se não me engano, no versículo 18, diz: outra vez verás a diferença entre o justo e o ímpio, quem serve e quem não serve ao Senhor. Nesta hora Deus está revelando quem é o justo, nesta hora Deus está revelando quem serve e quem não serve. Aleluia. Paulo diz a carta aos Coríntios que a obra de cada um de nós seria provada. Aleluia. Uns obra de ouro, outra obra de feno, de palha. E como ela seria provada? Ela seria provada, aleluia, pelo fogo. Que fogo é esse? Fogo de aflição. Oh, meu Deus do céu, fogo de aflição. Aleluia. Pedro explica isso e fala que todos os irmãos sobre a terra passam por adversidade, mas as nossas obras seriam formadas. Por quê? Aleluia. Eu termino aqui deixando esta palavra para você. João, capítulo 15. Olha o que nos diz João, capítulo 15. Algo poderoso. Aleluia. João, capítulo 15. Jesus aqui está falando sobre a videira verdadeira, que é Ele, e o ramos somos nós. Jesus está usando uma linguagem aqui simbólica, e Ele fala assim bem claro. Olha que coisa forte. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, aleluia, o agricultor. Olha o que Ele está falando. O meu Pai, o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, corta. Não dá fruto, não frutifica, vai ser cortado. Aleluia. Porém, todo que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Esse é o processo. O processo da dor, da escola da pedagogia da dor, é o processo que Deus está nos limpando, está removendo aquilo que não agrada a Ele. Aleluia. Para quê? Para que dê mais fruto. Aí o versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: permanece em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo e não permanecer na videira? Assim nem vós podereis dar se não permanecerdes em mim. Ainda hoje eu falei para alguém me disse: ah, pastor, eu sou cristã, aleluia, mas só que eu não quero nada com a igreja. Para que igreja? E eu falei: você está desigrejada. Aleluia. A Bíblia fala bem claro que nós somos um corpo de Cristo. Você precisa servir no corpo. Um membro fora do corpo, ele apodrece e perde a vida.
Aleluia. Você precisa voltar para o corpo, ter vida no corpo. É isso que Jesus está falando. Aleluia, da vida no corpo. Se tiver em mim, aleluia, eu sou a videira, vocês são ramo, precisa estar em mim. E aquele que permanece em mim dá muito fruto. E ele continua falando que se permanecer nele, não vai ser lançado no fogo. Ele está querendo dizer, não vai ser condenado. Aí há um versículo aqui que eu amo muito, que eu amo de paixão. Versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, tudo que pedides será feito. Olha que versículo poderoso. Se permanecerdes em mim e eu em vós, tudo que pedir. Há a tradução inglesa que diz bem claro: se permanecerdes em mim e eu em vós, até o que eu não criei, eu criarei por amor a vós. Agora pensa aí, o que Deus não criou que ele poderia criar para você? Meu Deus, é muito forte isso aqui. Deus está falando, se eu não criei, eu vou criar por causa de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, bem claro, versículo 11: tenho-vos dito essas coisas para a alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, está em Cristo, permanecer em Cristo, ser limpo por Cristo, aleluia, vai trazer alegria e alegria completa. Isso aqui é muito forte. Aleluia. Permaneça em Cristo. Marche com Cristo. Permita Ele te purificar. Permita Ele te lapidar. Permita Ele trabalhar o processo dele em ti. Aleluia. Porque você vai ter alegria completa. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu Deus do céu, permita, eu quero orar pela tua vida agora, aleluia, meu Deus do céu, Jesus, ele fez esta obra, e ele está cumprindo esta obra nestes dias, ele está trabalhando, aleluia. Atos capítulo 8 diz que Filipe orava na cidade, e quando ele orou, os paralíticos começaram a andar, os cegos começaram a ver, os mudos começaram a falar, os surdos começaram a ouvir, houve uma tempestade de milagre. O poder de Cristo foi manifesto, porque Filipe pregava Cristo ressuscitado. Então Jesus marcou, ele colocou a digital dele naquela mensagem e começou a curar os enfermos e libertar os oprimidos do diabo, os endemoniados. Mas há uma palavra ali, o versículo 8 do capítulo 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Eu profetizo que no meio dessa adversidade haverá alegria de Deus para a tua vida, alegria de Deus para a tua casa, alegria de Deus para a tua família, alegria de Deus, aleluia. Podemos estar passando em meio ao caos, aleluia, mas o Espírito de Deus pode trazer uma alegria incomum. Jesus diz dessa alegria nas bem-aventuranças, uma alegria que o mundo não pode dar, e uma alegria que não é gerada por questões, aleluia, positivas, mesmo em questões negativas, em causa, em luta, ela vem de Deus, ela vem do alto, ela vem do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo essa alegria, eu profetizo essa alegria para o teu coração, para a tua casa. Eu profetizo que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a tua casa. Jesus é o príncipe da paz, que ele esteja na sua casa, na sua família, que ele esteja na sua vida, e ele te dará uma paz que excede todo entendimento. Eu quero orar pela tua vida agora. Lembre-se que Deus não entra em pânico e que Deus continua no controle. Ele continua no controle. Isso traz paz, isso traz alegria, porque este caos, essa pandemia está com os dias contados. Deus continua Senhor, Ele continua governando o seu povo, Ele continua sob o governo da terra, aleluia, e Ele tem todo um propósito em meio a esta situação. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua casa. Lembre-se, em Cristo somos mais que vencedores. Eu vou orar pela tua vida agora, vou orar pela sua casa, pela sua família. Eu estou aqui com os irmãos, eu estou aqui com a equipe de louvor que vai fechar comigo cantando para você. Vem aqui, meus irmãos, nós vamos fechar louvando e adorando ao Senhor logo após a oração.
Estamos aqui com os irmãos da filmagem, da sonoplastia. Estamos aqui com o pastor presidente, pastor Paulo. Nós vamos estar abençoando a sua vida. Vem aqui, meu pastor. Nós vamos estar orando pela sua casa, pela sua vida agora. Nós vamos te abençoar agora. No nome de Jesus Cristo. Aí, junto com sua família, junto os amigos, junto o irmão, quem está na sua casa, no seu ambiente agora. Aleluia, estou dirigindo para o carro agora. Nós vamos orar por você agora. Nós vamos clamar. Glória a Deus. Logo depois a equipe de louvor vai estar cantando. Estou aqui com os irmãos. São bênçãos de Deus para a sua vida. Aleluia. Estou aqui com a irmã Pamela, esposo dela. Nós vamos estar orando, o irmão Felipe e a irmã Mileide. Nós vamos estar clamando pela tua casa, pela tua família agora. Logo depois, nossos irmãos vão estar adorando. Fique aqui perto de mim, meu pastor. Pastor Paulo vai levantar a mão agora para a sua vida. É uma autoridade pastoral, apostólica. Ele vai estar abençoando também a tua vida. Levante. Nós vamos clamar agora. Senhor Deus e Pai, nós estamos clamando agora, Pai querido, por estas vidas. Nós estamos clamando pelos nossos irmãos. Nós estamos clamando, ó Pai querido, pelas famílias. Ó Deus, eu venho te pedir que o Senhor venha guardá-los. Que o Senhor venha cobrir com o teu sangue, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesse momento desta live, ó Pai. Nós clamamos agora, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada lar. Nós clamamos pelo Brasil. Nós clamamos pelo presidente da República e a sua comitiva. Toma esta nação nas tuas mãos. Nós clamamos pelos prefeitos, deputados, governadores. Dê-lhes sabedoria. Nós clamamos, ó Pai querido, por cada vida nesta nação. Nós clamamos pela tua igreja, pelo teu povo, ó Pai. Ó Deus, a Bíblia fala que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor venha sarar a terra ferida, que este vírus, este mal, ó Pai, venha dissolver, venha desaparecer. Que o povo que se chama pelo teu nome, a nação está te clamando. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Nós te pedimos agora pelos teus irmãos, ó Pai, pelos irmãos, pela igreja de Cristo, por cada vida que está vendo, ó Pai querido, e ouvindo este culto, que eles sejam abençoados pelo poder de Cristo. No nome de Jesus Cristo, nós o abençoamos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, seja sarado, seja renovado, seja tocado pelo poder de Deus. No nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e faz a luz dele resplandecer sobre ti. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, vamos declarar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero correr. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero e vou ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos vão chegar na igreja, as minhas mãos eu quero ver. Em todo tempo e em louvor eu quero te adorar, Senhor. Meu coração eu quero
graças a Deus. Eu quero nesta noite, esta oportunidade que você ouviu a palavra do Senhor ministrada pelo pastor Leandro dele. Você agora tem a oportunidade no seu lar de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, porque a palavra, ela vem direto do coração de Deus para a sua vida. E nós aqui recebemos a unção, a poderosa palavra de Deus no nosso coração. E este amor de Deus que foi pregado para a sua vida, aleluia, nada pode te separar do amor de Deus, nem a morte. Então você tem a oportunidade nessa noite aceitar Jesus como Salvador, mesmo aí na sua casa. Aceita Ele agora, receba Ele como seu Salvador, como Senhor da sua vida, aleluia, porque nada pode te separar do amor de Deus. Nós estaremos orando ao Senhor, agradecendo a Ele por este mundo, pela bênção que Ele nos trouxe nesta noite, de ouvir a sua palavra, de oportunidade de estarmos aqui vivos, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Deus abençoe poderosamente o pastor Leandro, que ministrou a palavra no nosso coração, a todos os irmãos que aqui têm nos apoiado, né? Ao Ministério de Louvor, que tem estado conosco aqui, adorando o Senhor. Estaremos em breve aqui, num grande culto, em louvor, uma grande festa, para agradecermos ao Senhor pela vitória. Oremos ao Senhor. Amado e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua bênção. Eu quero entregar em tuas mãos, porventura, uma pessoa aí no seu lar que aceitou a ti como Salvador. Pai, escreve o seu nome no livro da vida. Abençoa de forma tremenda, que eles possam sentir o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, que é grande sobre as suas vidas, e que os seus pecados sejam perdoados em ti, Senhor. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Nós entregamos este culto em agradecimento, em honra a ti, Senhor, em louvor a ti por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Nós assim te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa nação. A paz do Senhor. Eu quero e vou derramar diante do teu altar as minhas mãos, eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração, eu quero e vou derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia.